Bom, então, como a gente já estudou, viu o assunto Primeira Guerra, Revolução Russa, esses acontecimentos, aí tudo, né, caminha, tanto a Primeira Guerra como a Revolução Russa vão estar ali, né, acontecendo numa mesma época. E depois disso tudo, né, que passa a Primeira Guerra, mas é claro que o país, a Alemanha, né, como saiu como maior perdedora, né, da guerra pelo Tratado de Versalhes, gerou um espírito de revolta no povo alemão. E outro ponto também importante desse acontecimento, que foi a Primeira Guerra, foi o enriquecimento dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos forneceu bastantes equipamentos, né? Muitos equipamentos para os países que estavam guerreando do lado da Tríplice Entente, que é tanto que depois os Estados Unidos entrou do lado da Tríplice Entente, e quando ela passava os produtos, ela não passava de graça, né? Ela cobrava. E com isso, os Estados Unidos ele ascendeu muito economicamente. Então, pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viveu, né, os anos felizes de grande produção econômica, da economia, né, da industrialização que estava acontecendo. Foi quando começou a surgir, né, máquinas, equipamentos mais bem para a época, né, o ano de 1920, alguma coisa, era algo bem moderno, né, bem sofisticado, né, como por exemplo a geladeira, o automóvel, os primeiros tipos de geladeira, televisores, automóveis. E os Estados Unidos começou a produzir muito, muito mesmo, né? Vários tipos de produtos, desenfreadamente, né? Porque estava tendo um consumismo e eles também incentivavam a esse consumismo, né? Para que as pessoas comprassem mais, comprassem muito. Então, o incentivo ao consumismo levou os Estados Unidos também a produzir muito. E chegou a um ponto que os Estados Unidos produziu mais do que vendia. Então, quando isso começou a acontecer, quando houve, né, a questão da superprodução, os Estados Unidos começou a perder o controle econômico. Foi aí também, né, que a bolsa de valor, onde as pessoas investiam muitas ações, né, que é o tipo, né, uma poupança, digamos assim, né, é uma reserva, né, e como a bolsa de valores, as ações, né, estavam valendo muito, né, das empresas, então as pessoas investiam dinheiro naquilo ali. E mediante esse fracasso, né, começou a economia a se desarticular, né, a não produzir de uma forma coerente, então essas ações começaram a perder valor, a economia caindo, as ações começam a perder valor e aí as pessoas começaram a enlouquecer. Pelo consumismo desenfreado, pela produção desenfreada, tipo, olho grande demais, né, na questão de riqueza, de se tornarem ricos, de vender muito, o capitalismo ficou bem quente nesse período. E aí primeiro houve, né, os anos felizes, aí depois veio a Grande Depressão, que eles usam isso, né, esse termo, 1929 é a Grande Depressão, porque de repente estavam felizes e ali naquela mesma década de felicidade veio a tristeza. E o que foi que veio a tristeza? Foi a queda na economia, né? Tropeçou a economia dos Estados Unidos, as ações que estavam lá nas bolsas de valores começaram a perder, né? A perder valor. E quem fez muito investimento perdeu nos investimentos. Então as pessoas que perderam muito dinheiro, elas passaram mal também, né? Adoeceram, ficaram tristes, né? E aí por isso que usa também o termo depressão. Então, durante um período, os Estados Unidos, né, viveu essa crise e essa crise automaticamente também vai ganhar espaço no mundo, né? O mundo que dependia dos Estados Unidos também passou a sofrer com essa crise econômica, que foi essa queda de valor, foi uma desarticulação, né, do sistema das negociatas que existia. Então, a quebra da Bolsa de Valor de Nova York, onde era, né, o centro dessa economia,
e aí de lá vai para o mundo. Nova York localizado nos Estados Unidos, obviamente. E depois disso, né, a quebra, né, da Bolsa de Valor, que é como diz, gerou a Grande Depressão, porque também, como as empresas faliram, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas foram para a rua, então houve muito desemprego. E aí, as indústrias que tinham ia produzir para quem? Vender a quem? Se as pessoas estavam desempregadas e sem dinheiro. Então, foi uma loucura nos Estados Unidos. Se as empresas faliram, né? Se a economia entrou num colapso lá nos Estados Unidos, então automaticamente nós vamos ter uma série de desempregados. Então, quando há uma recessão no país, né, uma crise econômica, pode olhar que o número de desempregado está, né, exorbitante. E aí as pessoas desempregadas, elas não têm condições de comprar nem mantimentos, né, alimentos para sobrevivência. Vão passar fome, né, vão passar precisão, e as empresas não vão ter a quem vender. É uma situação, né, extremamente difícil, muito difícil mesmo. E aí é onde entra também esse termo, como eu já falei, da Grande Depressão, vivida pelas pessoas. Aí também entra em cena um governo articulado. Então, o governo ele tem que fazer sua intervenção frente à economia. Então, a economia de um país ela não pode andar desvinculada do governo, né? Tem que andar unidos, né? Tem que andar de mãos dadas. Então, o governo precisa intervir, que eu digo o presidente, né? Aquele que está responsável, né? Pelo país, pela nação, pelo Estado. Então, vem aí, foi criado, né, um novo acordo chamado New Deal, né, que é chamado Novo Acordo. Então, esse novo acordo foram medidas para mudar essa situação que se encontrava os Estados Unidos frente à economia. E aí, o que foi que aconteceu, né? A realização de ações para aumentar o rendimento dos agricultores, ou seja, investir, né, na questão da agricultura, fixando limites à produção, recuperando os preços e fornecendo incentivo às exportações. Então, o Estado vai intervir na agricultura de modo que controle o preço, ou seja, a partir da produção. Vamos produzir aquilo, né, que realmente vai ser consumido. Não vamos produzir demais para não ficar aí. Que aqui no Brasil aconteceu isso, que a gente ainda vai chegar nesse ponto. Então não vamos com café, não vamos produzir demais para depois o produto perder valor e vamos tentar, né, manter na medida. A criação de um programa de auxílio à indústria com concessão de financiamento a juros baixos, né? Vai incentivar a criação de indústrias, né? Mas para criar essas indústrias, o governo teria que dar um total apoio, esse incentivo. Vem também a redução da jornada de trabalho semanal. Foi outro ponto de mudança. Então, já sabe que a jornada de trabalho estava passando das 8, 9, 10 horas. Então precisava ser revisto isso, né? A criação de novos postos de trabalho com a realização de um programa de construção de obras públicas, visando aumentar a oferta de empregos. Então tinha que o governo criar um meio, né, de ter emprego, garantir emprego para as pessoas, porque as pessoas trabalhando, ganhando, tem com que comprar e assim, né, melhorar a economia. Mas tinha que criar um meio, né, tinha que ser dinâmico, né, o governo nesse ponto de intervenção econômica. E fixação de um salário mínimo aos trabalhadores, né, um salário mínimo. Ou seja, pode ser muito mais que o mínimo, mas que tem que ter um salário base e a partir daquele, né, ser a valorização do trabalhador. Então, esse era o novo acordo de mudança para a situação econômica dos Estados Unidos. Então, mesmo passando pelo processo de depressão, como diz, né? Então, o país teve que se organizar juntamente, né, no caso, o governo, mais as pessoas de influência, né, para mudar esse cenário nos Estados Unidos e os Estados Unidos melhorando, isso traria mudanças para o mundo. E, de fato, vai dar certo. Depois, os Estados Unidos conseguiu sair dessa era, né, tenebrosa, que foi a Grande Depressão. Isso, para os Estados Unidos, até hoje, né, historicamente, é um momento doloroso, um momento muito difícil que foi vivenciado. Mas aí, de lá para cá,
o país, né, foi se estruturando e tudo, e ganhando novamente o espaço e tornando hoje, né, uma grande potência mundial, uma das grandes potências, né, do mundo, rico, né, e emprestando dinheiro a outros países. Depois disso vem a questão do totalitarismo. Então, totalitarismo, o destaque maior são para esses países, Itália e Alemanha, porque lá foi mais efervescente esse acontecimento. Mas outros países também adotaram essa questão do totalitarismo. Então, o totalitarismo, vocês até têm no livro, né? É aquela questão, né, do poder nas mãos de uma só pessoa, que isso lembra o absolutismo até, né? Mas esse totalitarismo é a questão também, além do poder nas mãos dessa pessoa, ele manipula a população a tal ponto, né, de se sentir superior aos demais povos. Então, assim, ó, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o totalitarismo se caracteriza pelo o abuso da autoridade no exercício do poder. Mas vai além. É um regime extremo, em que a vontade do grupo governante se confunde com o direcionamento do Estado. As relações sociais, contido assim como a imprensa, a cultura e o sistema educacional são controlados pelo governo. Ou seja, educação, a cultura, que no caso nós temos aí o cinema, o teatro, tudo passa a ser controlado pelo governo. O governo é quem determina como vai ser, ou seja, perde a liberdade. Então, quando se fala no totalitarismo, a gente vê, né, a perda da liberdade. O poder é manipulado por um pequeno grupo de governo, na verdade, uma só pessoa. Então, foi o caso do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. O fascismo o líder dele foi o Benedetto Mussolini, né? Benito Mussolini, e na Alemanha, né, o nazismo era Hitler. Eram extremamente cruéis, né, eles. Principalmente Hitler. Né? Não estou dizendo que Mussolini foi bom, não. Foi ruim também. Por conta dessa questão do totalitarismo. Eles eram quem decidiam, né, o bem-querer deles, como procederia a administração do país, né, no caso Itália e a Alemanha, frente ao mundo. Como na Alemanha? Gente, na Alemanha, se for pesquisar os acontecimentos, foram crimes hediondos até contra toda a humanidade. Hitler matou 6 milhões de judeus no campo de concentração. Ele criou na cabeça dele, conseguiu passar isso para o povo alemão. Um espírito de revolta, né, pela questão da Alemanha ter sofrido muito no Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, né, que a Alemanha foi quem praticamente assumiu grande parte da culpa, né, desse acontecimento. E aí eles ficaram revoltados, os alemãos. Só que precisou de alguém para alimentar essa revolta. E aí vem Hitler. Hitler, ele conseguiu manipular e colocar a população alemã do lado dele. A ponto também de pensar que eles eram superiores às demais etnias, que eles chamavam de raça, viu? Naquela época eles denominavam que hoje não existe mais raça. Somos grupos étnicos, a raça que existe é uma só, que é humana, mas eles chamavam negro, né, uma raça, índio de raça, branco de raça, e eles se consideravam a raça superior, ou seja, a raça ariana. E eles queriam o branqueamento da humanidade. Eles queriam o espaço vital, como diz, que era os nazistas, né? Eles queriam um espaço maior e queriam que eles mesmos, né, ficassem de conta do mundo, no caso do mundo ali da Europa. Era o pensamento de Hitler e era o que ele estimulava no povo alemão, né, a ponto de ter um grande exército a seu favor. Então, esse espírito totalitário, ele foi desastroso para a humanidade. Foi um desastre muito grande, como eu disse, ele matou montes de judeus. Outra coisa também,
Aqueles que nasciam com deficiência física, Hitler mandava matar, porque isso não servia para nada e só ia dar despesa ao Estado. Então, o que fosse de despesa para o Estado, mandava matar. Os judeus, que ele disse que foi os judeus que foram culpados, né, por aquele acontecimento da guerra e que levou à ruína da Alemanha. Eles colocaram isso na cabeça, então tinha que dizimar os judeus. Então, os judeus foram para o campo de concentração, lá eles iam para uma câmara de gás, onde eram mortos, depois eram incinerados os corpos. No filme de Olga, depois vou estar mandando o link para vocês para assistirem, nono ano. No filme de Olga, né, a gente pode acompanhar esse período, né, esse acontecimento, porque tanto o filme de Olga mostra a Alemanha nazista, como também vai mostrar o Brasil, que não era o nazismo, mas que era o Estado Novo, né? Que também era caracterizado pelo totalitarismo, que na época era Getúlio Vargas. Então, Olga veio para cá e depois ela foi, né, extraditada novamente para a Alemanha. Lá ela foi morta no campo de concentração porque era uma judia e, ao mesmo tempo, era revolucionária. Além de ser judia, era revolucionária. Era daquelas que brigava, né, por mudança e por melhoria, e terminou sendo morta numa câmara de gás. Isso tudo provocado por Adolf Hitler. Então ele era extremamente cruel. Mussolini não ficava atrás também. Mussolini também alimentou o espírito de revolta no povo italiano, porque a Itália, quando eu falei para vocês, né, na Primeira Guerra ela estava do lado da Tríplice Aliança. Depois ela rompeu com a Tríplice Aliança, quis ir para a Tríplice Entente, almejando, né, ganhar a guerra e ganhar alguma coisa também, mas aí a Itália não ganhou nada e também isso gerou revolta no povo. Então, nós temos aí, né, esses dois caras, entre outros, né, acontecimentos dessa natureza que aconteceu frente ao mundo, como eu observei para aqui o Brasil, mas se a gente for na Espanha, em Portugal também teve esses acontecimentos. Aqui, no caso, são os de destaque, porque o nazismo, por exemplo, ainda é mais falado, né? O nazismo. É tanto que ele chama nazifascismo, né? Mas o nazismo foi essa quantidade de mortes, né? Que eles... não foi nem o fato de ter provocado, que também foi muito ruim, né? A Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver depois, que foi provocado também por Hitler, essa Segunda Guerra, como um revanchismo, né? Que também foi um acontecimento desastroso, o pior, pode-se dizer, no mundo. Mas aí, atrelado à Segunda Guerra, teve essas ações de Hitler, né? Como foi o caso dos judeus, né? O crime cometido a tal população, né? Injustamente. Bem como também os deficientes físicos, homossexuais, negros, que eles perseguiam e matavam. Então... tá aí, né, um pouco desse assunto. Vocês têm aí no livro, né, todo o assunto. Eu vou estar passando no grupo para vocês a página. E vocês vão poder observar, né, fazer contrapontos. Qualquer dúvida também, tentar, né, trazer para mim para que eu possa sanar junto com vocês, né? Então, fica aí esta aula de história sobre, como a gente viu, a crise, né, no mundo, a crise econômica de 1929, Estados Unidos, as correntes ideológicas, políticas, né, totalitaristas, né, nazismo e fascismo.